Cosmere e World Building. Esteja preparado para entrar nessa conversa incrível sobre esse universo de Brandon Sanderson com 3 pessoas que manjam muito, tanto da construção de mundos, da criação deles, quanto de histórias e principalmente do universo de Brandon Sanderson, que é esse gênio novo da literatura que está conquistando cada vez mais pessoas com o seu jeito de escrever e principalmente com o seu mundo que ele criou, que é extremamente coeso, sistemas de magias complexos e que nós vamos passar por tudo, desde a sua criação até os sistemas de magia, e a gente vai entender como isso funciona dentro dos livros e dentro da nossa mente e dos nossos corações, porque ele impacta muito e ele conecta muito com as pessoas. Eu vou ter aqui 3 pessoas muito especiais. A primeira delas é Calvin Simeão, que é um dos cofundadores da Tri Editora, que foi escolhida pela Brotherwise Games para ser a primeira editora do mundo a traduzir para um outro idioma, que no caso português, o livro de Cosmere. Sim, olha que privilégio de nós brasileiros, graças ao Bruno, ao Calvin e ao Rafa, que estão trazendo e foram escolhidos pela essa editora para trazer para cá. Mas não é só isso. O Calvin também, poucas pessoas sabem, mas ele também é um criador de mundos, ele é um world builder. E ele está sendo bem comentado agora por causa de Distopia, que é um dos financiamentos coletivos que a gente teve no ano passado da Tri Editora, e que fala do quê? De espaços, planetas. Então ele está construindo e gerenciando a galera que constrói os planetas do universo de Distopia. Sensacional, né? Ele vai ter muito para falar pra gente do que é esse universo de Cosmere. Junto com ele a gente também tem Vitor Jimenez. Vitor Jimenez, que também é daqui da Nocuturp, é o criador de Lindale. É um grande estudioso de world building, um grande estudioso de criação de mundos. E ele tem um universo chamado Lindale, o continente de Lindale, que é o cenário oficial aqui da Nocuturp. Se você quiser conhecer, o link tá aqui embaixo, tá bom? Então, dentro desse cenário, onde é um universo de fantasia, onde deuses dragões, uma energia mãe, um oráculo, e você pode influenciar o tempo todo tudo que acontece no universo. Ou se você age de uma forma bacana, o universo reage de uma maneira boa, com paz, com amor, com fertilidade. Agora, se você age de maneira violenta, com guerras e tudo mais, o universo começa a perpetuar monstros e maneiras de destruir você, que está acabando com essa energia, tá certo? E também vamos trazer uma pessoa muito legal, que estou muito prazer de conhecer. Conheci ela no FLIF, né, no Festival Literário de Fantasia. Ela estava no palco e eu escutei e falei, eu quero trazer essa mulher para conversar aqui com a gente sobre Cosmere, que é a Lorena Simile. Ela é uma booktalker, ela sabe e entende de livro, ela gosta, ela lê muito. Eu acho que é uma das pessoas que mais leem aí, que eu conheço, pela quantidade de livros que ela faz reviews, que ela analisa e tudo mais. E me chamou muita atenção quando comecei a pegar o celular e olhar, caramba, a qualidade do conteúdo que ela entrega, dos reviews, das informações. E eu falei assim, poxa, e ela manja muito de Brandon Sanderson. Eu falei, poxa, eu quero ela aqui com a gente. Então a gente vai ter essas 3 pessoas pra gente conversar e entender mais do mundo de Cosmere, do universo de Cosmere. Vamos entrar nessa conversa? E agora com eles aqui, Calvin, Lorena e Vitão. Sejam muito bem-vindos! E vamos agora falar de Cosmere! E aí, como que vocês estão? Tudo certo? Tudo certo. Bem demais. Feliz que eu fui no computador de novo. Aí sim. Ó, vamos começar. Quero começar com a Lorena, que me vieram com pronto. spoilers sobre você. Sabia. Quando a gente fala de Brandon Sanderson, um passarinho azul me contou que você não leu apenas uma vez, você leu 2 vezes os livros, tanto em inglês e em português. Isso é verdade? Não, depende. Um sim. Um sim, eu reli e li primeiro em inglês, depois reli em português, e eu troquei, na verdade, de língua no meio do caminho. Acho que isso daí que foi mais louco. Que foi esse passarinho que passou e falou assim, cara, olha isso daqui. É. Não, teve outro que eu li 2 vezes também. Agora acabei de lembrar. Aí daqui a pouco vai ser não, teve outro. Não, mais um. Acabou que todos, acabou que fiz isso todos. Eu vou ter que trocar de idioma no Roda do Tempo. Olha lá, tá vendo? Aí. É inevitável. É inevitável que de vez em quando a gente vai ter que trocar idioma. Eu já mandei e-mail pra lá me oferecendo pra traduzir o negócio, eles não quiserem. Entra na fila. E Calvin, conta pra gente também aqui, rapidamente, você, com o universo de Cosmere, como que tá esse movimento que vocês também estão criando, Distopia? Na verdade, já são mais de 20 planetas, é isso? O Bruno eu caí numa armadilha, eu admito. Eu tenho que ler as letras miúdas do contrato, o que é curioso, porque eu sou advogado, eu não devia não ler as letras miúdas do contrato. Mas falta um só. Eu achei que tinha acabado, eu falei que parece Caverna do Dragão. Eu falei pro Bruno, cara, isso parece Caverna do Dragão, cara.
Porque, tipo, eu terminei. Aí, tipo, pô, terminei. Aí o Bruno, pô, tu esqueceu isso. Eu, tá. Aí eu, pô, terminei. Ele, então, tu esqueceu isso? Cara, mas tu não tinha falado isso antes, não, é porque eu tinha esquecido também. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível. Eu tento sair, tento terminar, tento acabar, mas não acaba. Agora, atualmente, falta um só. E eu vou te fazer Mas uma eu tava sem pergunta. computador aí. E eu vou te fazer uma pergunta, Calvin. O mundo de Cosmere, o universo de Cosmere, influencia ou você viu alguma similaridade quando você estava fazendo Distopia? Assim, há uma similaridade, eu não diria similaridade, mas assim, há inspirações, certamente há inspirações, até porque acaba que tudo que você falam que, né, um leitor vive 1000 vidas, né? Então acaba que você usa todas as suas vidas para criar a sua arte, vender sua arte na praia. Aí acaba que influencia. Então, assim, tem alguns planetas rochosos que têm uma certa influência de rochar, tem algumas similaridades e por aí vai. Não são tão... Como eu pego uma parada mais distópica, né, porque a premissa da coisa acaba ficando mais pesada, né? Mais pesada. Menos esperançoso. Ô, Vitão, e você? Eu. Em Nindale, porque você agora tá no começo das leituras de Brandon Sanderson, já passou quantos livros? Então, na metade do terceiro. Metade do terceiro. Esses livros de Brandon Sanderson, Cosmere, tá tendo algum tipo de influência em Nindale, na criação do seu universo de Nindale também? Não sei se tá tendo influência na criação, porque Nindale já tá criado, já tem pelo menos as bases, né? Mas algo que tá me inspirando bastante é elaborar mais o sistema de magia, né? O sistema de magia do Brandon Sanderson é como se fosse uma ciência, né? Então, tem todos os detalhes, tem toda uma coesão com o mundo, né? E aí, lendo Brandon Sanderson, falei, pô, dá pra dar uma melhorada nisso aqui, né? Foi quando surgiu a coisa das memórias, que aí você já sabe os spoilers, né? Esses spoilers a gente deixa pra depois. Mas a gente. Mas é disso que a gente tá trazendo. Inclusive, a gente vai falar do sistema de magias, que o Calvin vai dar todos os spoilers hoje pra gente. Brincadeira, Calvin. Não posso. Segura! Segura. Eu sou anti-spoiler team. Eu também. Tamo junto. Vamos segurar. Opa, mas é porque as regras de magia eles ainda não. Não, mas a gente não vai falar de regras hoje, fique tranquilo. Falaremos do world building, falaremos do mundo, dos universos, de formas de Rochar, de Scadrel, né? Falaremos do céu. Então, assim, eu tô lendo aqui, ó, minhas notas aqui, ó, aqui embaixo o tempo todo. Mas eu quero saber uma coisa de vocês. Aí eu vou deixar pra quem quiser responder primeiro. Lorena. Opa! O que pra você, então, Lorena, já que o Calvin selecionou você, o que Obrigada. diferencia o Cosmere de tantos outros universos que você já leu? Porque a gente sabe que você lê praticamente mais de um livro por semana, né? Que é uma máquina. Né? Mas, Eu tento. Mas o que diferencia o Cosmere dos outros universos que você já leu, que você já vivenciou aí na sua experiência de vida? O que eu acho mais incrível na Cosmere, na verdade, é a capacidade do Brandon em conseguir criar sistemas de magia completamente diferentes entre si, mas que ao mesmo tempo a gente sabe que eles estão linkados. Sim. Um tá dentro do outro, mas ao mesmo tempo você fica, meu Deus, como que esse cara vai juntar isso tudo? Então, quando eu comecei a ler, foi algo que me encantou mais, de entender como que ele estava conseguindo criar um negócio com couro, outro negócio sem couro, um negócio com areia, outro negócio completamente diferente. Com metal. Não dá pra você explicar pra uma pessoa, tipo assim, leia Mistborn, é uma galera muito doida que engole metal e tem poder. Como que isso faz sentido? Não Só lendo. Muito bom, muito bom. E você, Calvin, o que você acha que é o grande diferencial de Cosmere? Então, o poder da magia, hein? Então, é isso que eu ia falar. A BNT do Brandon Sanderson, que ele criou ali a forma de desenvolver a magia, realmente se destaca, mas como não pode mais falar da magia, merda, devia ter respondido primeiro. Viu? Foi me jogar no fogo? Mas eu gosto, uma coisa que tem me chamado muita atenção, principalmente porque a parte da tradução que ficou comigo é a parte do livro de cenário, é que mesmo em cenários de RPG, né, que é o que eu acabo tendo mais familiaridade, você consegue perceber uma influência muito pesada de uma cultura ou de outra. Raramente é tipo uma mistura assim de cultura, uma coisa específica. Geralmente, tipo, esse local aqui é egípcio, esse local aqui é viking, esse local aqui é japonês, esse lugar aqui é chinês. Então, assim,
no Brandon, nas obras do Brandon Sanderson, não tem tipo, esse lugar aqui é japonês. Sim. Esse lugar aqui, ele tem uma inspiração japonesa, mas ele tem uma inspiração de outro lugar, isso aqui do país, então ele consegue fazer tipo uma tapeçaria, né? Ele consegue mesclar as coisas e gerar uma cultura única. Que no liquidificador e consegue dar uma... Exatamente. Mas e mesmo assim, mesmo com isso, mesmo tipo, batendo tudo no liquidificador, cada cultura é bem destacada e bem diferente de outras culturas no livro. Então, assim, ele te passa uma sensação muito grande de que aquele mundo é um mundo vivo. Uhum. É um mundo diferente e você tá lendo sobre um local distante, sabe? Mas um local perfeitamente plausível culturalmente, né? Dadas tipo, dada um maluco que queima ferro para queima peltre para ficar forte. Então, assim, dada a existência dessas pessoas, mas assim, é factível o mundo. É redondo, sabe? O Vitão usa uma palavra muito boa que é coesão, né? Tem muita coesão. Roubou minha resposta já. Vitão, e você, diferencial? Agora não pode repetir. Ele pode repetir. Não pode magia e não pode o mundo. Coesão não pode? Não pode. Não, brincadeira, pode sim. Pode, tá. Mas é justamente coesão, porque eu concordo com os dois, de sistema de magia e de cultura. Seriam as minhas respostas, mas como já foram... Eu acho que justamente o fato das culturas serem únicas e integradas ao sistema de magia e integradas a como o mundo funciona me chamou muita atenção. Então, como eu tô lendo o relato da Guerra das Tempestades, é meu primeiro contato com o Brandinho, né? Eu me surpreendeu bastante como as tempestades estão associadas com as moedas, que estão associadas com o sistema de magia, que estão associadas com ter ou não o poder para você poder usufruir dele e ter que esperar uma nova tempestade, como até a economia gira ao redor disso. Então, pegar um ponto inicial ali, desenvolver e espalhar ele por todos os aspectos da construção de mundo é algo que me chamou bastante atenção. Ver como está presente em tudo mesmo. Muito legal. E você sabe que uma das coisas que eu gosto quando eu penso em world building é sempre a origem, né? Como que... tem uma cidade, de onde veio essa cidade? Por que aquela cidade nasceu? Né? Por que ela foi criada ali? Quem foram as primeiras pessoas que estavam lá? E eu acho que Cosmere tem uma coisa que é muito legal, que é uma história de criação muito interessante. Então, para quem não conhece, né, só passando rapidamente, o Cosmere é um universo com vários planetas, né? Então, uma galáxia com vários sistemas solares, né? Me corrijam se eu estou errado. E esses sistemas solares têm vários planetas, e desses vários planetas tem vários poderes envolvidos nesses planetas. Mas para chegar ali, aconteceu o famoso Big Bang do Cosmere. É isso? Que é levemente um spoiler, levemente. É pequeno, mas eu acho que vale. Mas vale pra explicar. Porque eu acho que é vale. Esse foi um spoiler que eu levei muito antes de chegar. Não, mas esse foi um mini spoiler que eu levei antes mesmo de chegar, que me fez entender muito melhor quando eu tava lendo. E eu gostei de levar esse spoiler. Foi o único spoiler que eu gostei de levar. Ela se defendendo previamente. Então, o Vitor mutando todo mundo. Não, mas não sou eu. Não. Você que vai falar. Eu não sou. Eu preciso que alguém... Eu tenho muito spoiler na cabeça ultimamente, então eu não posso... Entendi. Então, dentro do universo, Lorena, que você leu, que você gostou e que você pode falar que não vai estragar isso para as pessoas... Qual foi esses Big Bang de Cosmere? Como que funcionou? Eu não vou falar com tanto detalhe, então. Eu vou falar o menos detalhado, que aí eu acho que é mais legal. Eu faço assim pra você botar o fone de novo, Vitor. Não, mas eu vou falar com o mínimo spoiler. Mas foi basicamente existia um deus só e algumas pessoas se juntaram pra meio que acabar com esse deus. E eles fragmentaram esse deus. E esses fragmentos de Deus foram com essas pessoas e se espalharam pela Cosmere. E aí a gente tem os planetas e o que isso influencia em cada planeta. É isso. Eu acho que é o mais que eu posso falar. Menos spoiler possível. Eu que não gosto de spoilers, também foi um spoiler que eu fiquei feliz em saber. Deu pra elucidar alguns pontos. Você entende muito melhor, porque tudo tá relacionado, porque meio que vem de um lugar só, entendeu? Então, conecta. Exatamente. E é uma das coisas que eu mais gostei. Eu nem sei o quanto pode ir, porque eu tenho várias informações dentro desse processo.
desse acontecimento que agora eu acho que Para. nem posso Só falar. não. É. Desses fragmentos. Só não. Desses planetas É. envolvidos e etc. E, ó, em alguns planetas vão ter mais do que um fragmento. E pode ter um, pode ter dois, pode ter três, enfim. Aí pode, e a influência tem. Cada fragmento é um pedacinho de um deus. Então é como. Pensa numa personalidade, se fosse você. Você dividiu sua personalidade em várias coisas. Então você vai ter ruína, você vai ter preservação, você vai ter, sei lá o quê. Você dividiu uma pessoa em um monte de pedacinhos. Entendeu? Então, essa shard que a gente chama vai influenciar os fractais, né? Vai influenciar de forma geral. Acho que é isso que eu posso falar. Mas assim, imagina. Mas o que eu gosto sempre de falar é: imagina se você separasse uma parte da sua personalidade, ela não seria completa. Então, ela é imperfeita de certa forma e ela tem vontades que uma outra personalidade a outra parte pode não ter. Então, é aí que tá o grande segredo. E Lorena, qual que é, na sua visão, assim, o teu planeta preferido? Né? Não. Conta pra gente, qual que é o... Menina fala, pô, não faz me pergunta complicada que senão eu vou chorar. Tu faz uma pergunta... eu vou chorar. Eu vou chorar. Não, tudo bem. Eu gosto muito de Roshar, mas acho que eu tenho um carinho especial com Scandrel, que é de Mistborn. Eu tenho... Mistborn é uma parada que está me causando questionamentos constantes. Por quê? Eu tenho Porque a licença dá com a gente. Do RPG. Porque é o mesmo RPG, sabe? E aí as pessoas... O Mistborn ele lançou muito antes aqui. Então o Mistborn ele tem uma base de fãs formada. O Caminho dos Reis, né, os Relatos da Guerra de Tempestade, ele tá formando sua base de fãs, até porque ele ainda não terminou nem os 5 primeiros livros. Então, terminou assim, galera... agora, né? Lá fora. Não terminou aqui no Brasil, real, então, de fato. Aqui no Brasil não terminou. Vai lançar o 4º. Então, assim, as pessoas elas têm um apego maior a uma história que elas viram início, meio e fim, do que a uma história que, tipo, por mais interessante que possa, ela ainda tá no meio. Assim, não é o caso. Porque eu já sei mais ou menos o que né? Spoilers. Aí, vai que o Bran senta no trono, a Daenerys enlouquece sem motivo nenhum e escagaçam todo o final do livro. E aí, tipo, o livro é muito bem escrito e aí no final escagaça tudo. Tu acha a história legal, mas tu tá puto. Tu não quer mais consumir aquela porra. Aí lança um RPG. Aí você fala, não vou comprar essa merda. Não quero. O Mistborn ele já lançou. E as pessoas estão, vocês vão lançar o Mistborn? E a resposta é tipo, gente, não faço a menor ideia, não sei. É o RPG. que você fala é o RPG mesmo. O RPG do Mistborn. O RPG ele vai vir primeiro na Guerra das Tempestades. Isso, porque foi a escolha Depois vai. Exatamente. Né? Vai seguir essa ordem. Depois o Warbreaker, eu acho. Acho que é depois Elantis e Warbreaker. Warbreaker. Essa é a minha segunda opção de planeta. Eu acho, inclusive, porque assim, a gente não tem muitas informações, mas a gente soube que várias editoras tentaram pegar essa licença por motivos extremamente óbvios. E a gente teve uma reunião com a Brotherwise e eu acho que várias coisas influenciaram, obviamente, mas uma das coisas que eu acho que pode ter influenciado foram algumas perguntas que eu fiz, assim, tipo, de curiosidade mesmo, que acabou desenvolvendo o interesse deles. Aí, que envolveu Elantris. Porque era o livro que eu já tinha lido. Porque teve reunião, eu tava... Acho que eu ainda não tinha, eu li o Mistborn. Aí... As pessoas estão perguntando muito e assim, a gente não sabe, porque acaba que o Cosmere, por ser uma questão de literatura, o RPG é muito bom, as regras são muito boas. E olha que eu sou meio suspeito pra falar isso, que eu sou chato pra caramba com regra. Mas o RPG é muito bom. E até porque contrataram os melhores game designers pra fazer esse troço. Então, assim, se tu contrata os melhores do mercado pra fazer um negócio, fala, olha, faz dessa forma, não tem como sair um negócio muito zoado. Aí a galera tá perguntando do Mistborn. Mas, porque eu acho que é o que a galera tá mais hypada. Porque é o que a galera tá mais hypada, porque a galera já tem uma base de fãs, isso, aquilo, mas a gente não tem como saber. Sim. Porque, tipo, e se o Cosmere flopar pra cacete e a gente tomar um... Vai nada, sou.
Vai eu sei não. que não. Eu tô de boa, tô muito tranquilo Não com vai, isso. não. Eu tô bem Ó, tranquilo com isso, porque agora- eu, mais do que ninguém, tô vendo a qualidade do produto. Então, assim, e eu sou Ó. chato pra cacete. Agora, calma, deixa eu fazer uma pergunta. Vou voltar pra pergunta dos planetas. A Lorena falou que Schedule é o favorito dela. Uhum. E o segundo é Warbreaker. Não, mas vamos colocar Rochar. Rochar. Então, Mais desenvolvido. desenvolvido. E você, Calvin, qual que é o seu favorito? Então, acaba que eu gostei, assim, eu tinha uma, antes de começar a me aprofundar tanto no Caminho das Tempestades, eu tinha um gosto muito grande pelo mundo de Elantris. Até por causa do romance, isso, aquilo, pá, que eu gostei bastante do romance. Vai no Warbreaker. Apesar de que eu achei... Romance de lá é melhor. Eu ainda não li o Warbreaker. Mas o Elantris tinha uma questãozinha que me incomodava porque, olhando de fora, a solução era óbvia. A solução do conflito principal do livro é óbvia. Mas, tipo, tu tá olhando de fora, e aí tu viu os personagens tendo dificuldade pra solucionar Batendo o conflito, cabeça. e tu fica seu filho de uma... Kenga, é fácil. Aí... Mas assim, eu tinha um gosto muito grande, só que agora eu tô me aprofundando tanto em Rochar que acaba, tipo, que eu prefiro o Rochar, meio que é o meu preferido porque, cara, é uma parada... Tem locais que tem no livro do cenário que ainda não foram detalhados nos romances. Eu não sei nem se vão, porque eu ainda tô no terceiro. Só que vão ser 10 livros, então assim, tem monstros que aparecem nos livros, que tem criaturas, né, que aparecem nos livros, no RPG, que ainda não apareceram nos romances. E eu fico tipo, aparece depois? Ou é tipo world building? Sim. Porque eu fico com essa dúvida, mas O eu acabo building, tendo geralmente ele puxa contexto, muito mais coisas puxa do que você muito usa no mais. livro, né? Então, Sim. eu e o Vitão, geralmente a gente fala, né? Quando a gente tá construindo um mundo, criando um planeta, criando um universo, a gente vai criar 100 coisas e vai usar 5 a 10. Porque o que é uma história, né? É a perspectiva de 1, 2, 3 personagens aí, né? Sim. Por exemplo, o livro do Vitão de Nendei é uma história numa perspectiva de 3 personagens. Né? Então, assim, a gente abre esse universo todo e a gente vai se desenvolvendo. Ô, Vitão, Sim. você tá lendo Guerra das Tempestades, né? Isso. Sim, senhor. Que é o Rochar também. Sim, senhor. E o que você, né, como também criador de mundos, o que você tá curtindo de Rochar? O que você acha que é interessante que as pessoas vão gostar de ler e de jogar em Rochar? Não pode dar spoiler, né? Dá aquele pouquinho, né? Pode dar um pouquinho. Tá. Eu achei bem legal o local central que eles descobrem, que eles vão desenvolvendo. Eu não posso dar muito spoiler, mas tem uma busca ali, toda essa busca, e como funciona o lugar, e como ele tá integrado com o mundo. Acho que isso foi algo dentro de... Muitas coisas chamam atenção. Acho que é algo que o Calvin tinha falado sobre as culturas, né? Dá pra ver pela perspectiva dos personagens, como eles são a maioria de uma cultura central, né? Eu não sei se fala Alethkar, não sei o nome, a palavra exata. Ver da perspectiva deles as outras culturas, isso chama bastante atenção também. Mas pra mim destacou bastante esse lugar em si. Eu não posso falar o nome pra dar spoilers, mas toda a mitologia que tem por trás dele, que eu, como leitor do Wolfbreaker, ainda tô descobrindo. Muito bom. Então a gente tem aí eu acho que os três planetas principais, eu acho que abrem, né? O Rochar, o Scadrel. Eu tô falando certo? Vocês me corrijam aí. E o Céu, né? A graça de cenário de RPG A gente tem é que cada Nautis um também, que é o pronuncia como Warbreaker. quiser. E Nautis também. Que é o Warbreaker. Eu queria saber de vocês, aí quem quiser falar de cada um, porque cada um tem um sistema de magia diferente. Porque eu acho que isso é uma das coisas que juntou no Cosmere, né? Cada planeta se desenvolveu com um tipo de magia diferente. Tem alguns que usam palavras, certo? Posso ter errado. Palavras de poder, Runas. Assim. Runas. Alguns usam metal e, né, uma coisa deve ser deliciosa que é comer metal, né? E assim por diante. E eu queria entender de vocês o que existe nesses universos. Começando até Vitão, até você pro Rochar, só explicar um pouquinho pra galera, que dá pra ser explicado, obviamente, o que é o sistema de magia, né? Porque a gente já vê logo no começo que tem essa questão da magia dentro do próprio livro, né? Sem O Vitor spoilers, pensando, né? você tem 2 horas aqui pra poder falar do sistema de magia de Rochar? Você tem? Bora.
É que tem que tomar cuidado pra não dar spoiler também pra pessoa que tá assistindo, senão dava pra ficar 8 horas mas, aqui ó, falando, você que tá do né? outro lado, saiba que esse é um vídeo com spoilers. Um pouquinho, Ah, mas entendi. tem. Entendeu? Tem um pouquinho, Tá. mas tem. Pode colocar. Não vai ser bruto, não. Não vai ser o spoiler bruto, chapado na cara. Isso a gente vai deixar pra outros Segura, vídeos Calvin. de conteúdos, entendeu? Não, é a minha quinta série. Veio uma chipreada inapropriada na minha. E aí eu consegui. Eu acho que sim, todo sistema de magia, quando ele é bem pensado, ele tem alguns aspectos. Eu sempre falo de 3. O primeiro é uma fonte de magia, o segundo é uma forma de acessar ela, e o terceiro são definições claras de que elas podem ou não fazer. E Roshar, eu acho que, obviamente, estamos falando do rei mundial aí de como criar magias, né? Mas em Roshar isso é bem claro, porque a fonte é a própria tempestade que domina o mundo e como ela traz ali a energia da tempestade para as moedinhas, para as esferas, né? O segundo, como acessar. Tem dessas esferas, aqueles que proferiram as palavras são capazes de se imbuir dessa energia, né? E depois os poderes que eles são ou não capazes de fazer de acordo com quais as palavras eles já proferiram ou não. Isso é uma coisa que eu achei bem curioso, que as palavras, elas, pelo menos onde eu estou no livro, elas foram esquecidas, por assim dizer. E eles lembram dessas palavras por lembrar, né? Eles se conectam de alguma forma com versões antigas dele, numa espécie de uma história cíclica, né? E se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam, tá? Mas foi o que eu entendi do livro, pelo menos. E com isso eles vão lembrando. Então, por exemplo, tem uma cena que um dos personagens fala: quando que eu vou poder acessar essa armadura? Aí fala, quando você falar as palavras. Fala aí, quais são as palavras? Fala, você tem que descobrir. Fazem como? Descobre aí. É uma coisa, a impressão que é porque no RPG eu sei como funciona. Mas no livro, parece uma questão um tanto quanto intuitiva. Isso. Você sabe as palavras porque as palavras são parte de você, é parte do juramento que você vai fazer. Elas são inerentes a você. Então, tanto que algumas ordens funcionam de forma levemente diferente, mas aí... Exato. Spoilers. Então... Dá pra ter o spoiler de falar um pouquinho dos juramentos, como que eles funcionam? Só pra terminar aqui, eu esqueci de falar um detalhe pequeno, que são os esprenos, né? Eu ainda tô descobrindo, entendendo como eles funcionam, né? Tô tentando decifrar, mas tem toda uma conexão também com esses seres que são meio incógnitas, cada um tem o seu jeito de agir, e eles se entrelaçam com algumas pessoas que eles escolhem, que tem a ver também com esses juramentos. Então tem toda uma mitologia por trás da magia, não é só fazer magia, né? Só alguns podem acessar, só alguns podem fazer, tem que ter essa conexão, tem que cumprir as palavras, né? Pra quem leu Palavras de Radiância, sabe aquela cena do Sr. Kaladin, né? Quando ele vai enfrentar um certo ex-membro da ponte e tal. Que acontece uma quebra ali de palavras, né? Sim. Então, acho que tudo isso faz com que esse sistema seja muito interessante, e descobrindo junto com os personagens também é algo bem legal. Eu achei interessante. Porque ele não traz uma perspectiva de que esse mundo já existe. A gente vai aprendendo junto com eles, né? Então a gente tá tão confuso quanto eles. Acho que tudo isso é bem bacana. Hein? Do que eu sei de Roshar. É diferente de construir um cenário. Realmente é bem interessante. Exatamente. Então a gente pode falar que Roshar, ele o sistema de magia deles é através das tempestades e do poder das palavras, vinculado aos juramentos que eles fazem, é isso? Resumido em um tweet, Mas eu não posso falar. Se você fosse fazer um ajuste sem spoilers, como seria esse ajuste? Não, aí tá certo, mas assim, eu não conseguiria falar mais, porque isso faz parte de todos os 5 livros, de você descobrir realmente como o sistema de magia funciona, entendeu? Então eu acho que estraga muito se falar. Então, talvez isso até seja parte da experiência de ler os livros de completamente, na verdade, completamente. Você descobrir por que as coisas são do jeito que elas são. É o mais legal. Então a gente tem aí o segredo de uma das escritas do Brandon, que é você ir descobrindo coisas ao longo do caminho. É isso? Isso, com certeza. Muito legal. E Lorena, e Scadrel? Scadrel? Scadrel. Como que funciona aí? Como que é a magia de Scadrel? E assim, ó, tá uma coisa que eu não jantei ainda. Lembra que Scadrel eu ainda consigo falar um pouquinho, mas só ela deixa eu falar de Nautis. Deixa eu falar de Nautis um pouquinho. Não li Warbreaker. Então. Eu ia sugerir isso também. Eu acho complicado toda vez que me mandam explicar sistema de magia. Eu acho que o de Mistborn é o mais fácil. É o mais fácil. Você conseguir explicar e entender.
mas é porque em Warbreaker a gente vai ter breaths, que são respirações, que ficou a tradução pra cá. Que cada pessoa nasce com uma respiração, mas essa respiração ela pode ser doada voluntariamente a outra pessoa. Então, é um sistema em que você comercializa... Não. É por isso que é difícil... É como se fosse um pedacinho... Vamos colocar assim, um pedacinho da sua alma? Um pedacinho assim. É porque é como... vamos colocar assim. Que você fala é a investidura, é isso? É um pedacinho. Todo mundo tem um pouquinho. E aí você pode doar isso para uma pessoa. E a galera faz comércio nisso, em relação a quem tem mais, é porque é mais rico, consegue comprar. A galera às vezes vende a sua respiração para poder comer, enfim, tem várias coisas. E o sistema de magia lá também tem muito relacionado com os retornados, que são pessoas que morreram e voltaram à vida. Sabe-se a Dona Alcion lá por quê? Eu sei, mas eu não posso falar. Elas voltam à vida e elas voltam como retornados, que são pessoas com muitas quantidades de breaths é porque na minha cabeça eu misturo inglês e português, gente, desculpa. Tudo bem, porque leu todos os livros em 300 idiomas. O próximo italiano, depois acontece. Comprou uma versão em mandarim, ó, vai, ó. Show. Meu Deus! E aí tem essas divindades, enfim, que tem muitas respirações nelas. Mas também tem vários sistemas pequenininhos, porque com essas respirações você consegue ser uma pessoa que faz awakening, que é acordar objetos inanimados. Então você pode, por exemplo, sei lá, eu quero que o tecido numa batalha enforque outra pessoa. E aí você comanda o tecido para fazer aquilo. Então é uma coisa muito... Sai de você, entra no tecido, depois você recupera do tecido, enfim, é bem... É difícil, você tem que ter... Seriam essas respirações que vão... Isso. Alguma coisa lá e volta. Isso. Você tem que ter intenção e você tem que... As palavras têm que ser ditas na sua língua nativa, então tem todo um negócio também bem específico de Nauts. E também dá pra ir buscando a origem desse... como se diz? De como foi concebido essa magia, certo? Sim, mas uma coisa que a gente tem em relação a Warbreaker, que a gente tem muita pouca informação, foi um dos segundo, acho que ele publicou depois de Elantris, e ele deu mais informações por fora de como funciona ele dentro da Cosmere do que de fato dentro do livro. Então a gente tem informação, mas é mais por fora. Igual a gente tá fazendo aqui. Eu participei com... Eu acho que o Calvin participou, não sei, com a galera da Telepena. Eles fizeram um episódio comigo de Warbreaker e aí a gente falou pra caramba de todos os spoilers possíveis de Warbreaker e conexões na Cosmere. Tá vendo só? O que eu quero puxar mais spoilers então, se a gente pode colocar uns spoilers por aí. E Calvin, Schedule. Então, o Schedule ele envolve metal. Tem até onde eu li, né? Tem 2 tipos. Eu sei que tem um terceiro, mas eu não li sobre o terceiro ainda. Tem a alomancia e a ferroquimia. Aí a alomancia, você geralmente pode usar um tipo de metal. E aí cada tipo de metal faz uma coisa diferente. Não são todos os metais, são alguns metais específicos que no início do Mistborn eles conhecem 10. Fica bem óbvio que, tipo, tem mais, mas assim, precisa testar e eles falam pra você não fazer porque senão você vai passar malzinho. Aí fica tipo, porra, amigo, sério? Claro que alguém vai testar esse negócio e vai achar mais metal. É assim que a gente chegou alguém tem que testar, exatamente. Na vida de hoje, a gente foi testando cogumelo, foi testando planta, foi testando fruta. Aí todo cogumelo é comestível. Alguns você só come uma vez. E aí, tipo, você geralmente, assim... Vou colocar agora, né? Todo metal é comestível, né? Todo metal é comestível, alguns só comem uma vez. E aí, tipo, tem a questão de que a maioria das pessoas não pode usar a alomancia. Quem pode usar, geralmente, pode usar só um tipo de metal. E ele ganha um apelidinho referente àquele tipo de metal. E cada tipo de metal faz um negócio diferente. Tem metal que vai te deixar mais forte, tem metal que tu vai influenciar as emoções dos outros, tem metal que tu vai ficar mais atento, tem metal que tu vai se ocultar melhor. E aí tem, obviamente, os personagens principais. Tem os Nascidos das Brumas, os Mistborn. E o Mistborn ele pode usar todos os tipos de metal.
E aí Então são. enquanto tu tiver metal, vai. Tem pessoas diferentes, então, dentro de Tem. Mistborn. E aí, no início do livro, há uma divisão social importante entre classes. Quem é nobre, né? É gente normal, e quem não é nobre é É escravo. ralezona mesmo, tipo. Acho que escravidão mesmo, assim, bagulho pesado. Esse foi a única parte que eu li até agora, de Brandon Sanderson. E aí eu vi que tem. existe essa separação de. Tem essa separação. Tem essa separação bem dividida. Tanto que uma das leis, como tem essa questão genética, uma das leis básicas é que, tipo, se tu for nobre, pode fazer o que quiser com teus escravos. Mas tu não pode ter filho com eles. Porque pode passar e aí tu vai ter o problema de ter um escravo com o poder dos nobres. Tanto que os personagens principais são exatamente escravos com os poderes dos nobres. Então, o primeiro livro todo tem a jornada de aprendizado, né, da personagem principal, sobre como ela vai aprender todas essas... o uso, para que cada metal serve, como você usa cada metal e por aí vai. Aquela descoberta, né? Ela tem a jornada de descoberta, tipo, o Brandon Sanderson é muito bom no mostra, não conta. Tipo, ele podia fazer, tipo, um capítulo explicando o sistema de magia, isso é uma bosta, seu leitor vai só, tipo, ir fazer outra coisa. Mas quando você tá mostrando como o sistema de magia funciona, a pessoa vai acompanhar a história. Então, assim, ele mexe nessa questão. E a ferroquimia é de um pouco... Aqui, tá? Que vocês estão me deixando mais interessado em ler pelo esse formato exploratório de descobrir as coisas. Assim, ele não é considerado um maior escritor de fantasia desde Tolkien à toa. Sim. Então... Você não precisa dormir, você precisa de respostas. É só isso que eu falo em Brandon Sanderson. Você não precisa dormir. Não precisa. Não, O que você faz aí? Eu vi os seus de stories 10 a hoje 6, né? só pensando assim, ó. Um livro e um café. Imagina, um livro e xícara de café. Mas uma xícara de café. Né? O do Vitão, o stories dele é um livro e energético. O Monster. Né? Então, Não, assim, os livros do Brandon Sanderson, meu filho, é só no... É só no Não energético. Não nego minha base mineira, que tudo se resolve com café. com café. E eu tenho um problema, inclusive. Eu leio muito à noite, então geralmente eu leio quando eu tô dormindo. Eu tô dormindo não, quando minha esposa tá dormindo, né? Porque eu leio dormindo, né? Mas eu leio quando minha esposa tá dormindo. Então eu tenho que ler no Kindle, porque se eu ler o livro, vira e mexe, eu sei que tá na hora de dormir quando o Kindle cai na cara, entendeu? Imagina aquele tolete de livro que é do tamanho, com 1.000 Sem condições. páginas, eu morro. Bom é que já dorme, já apaga. Vai ser a última coisa que você leu. Bateu na cabeça, vida. apagou, é isso. Mas no dia seguinte vai ter uma dor de cabeça, uma concussão, tranquilo. Tranquilo. Não, mas isso é uma coisa que quase que me chateia, porque eu sou dessas pessoas que tá lendo livro, eu quero levar livro pra todo lugar, pra esperar o médico, pra ir pra lugar X. E é um pouco complicado pegar um livro desses aqui e levar no ponto de ônibus, né? Levar Eu me na acostumei, mochila, né? eu me acostumei a ler no celular por causa disso. O celular. Mas aí você desistiu da vida aí, já, né? aí, Então, Aí eu você sou já uma vendeu pessoa a alma, muito já. prática. Porque se você tá, tipo, numa reunião, não façam isso. Se você tá numa reunião de trabalho, não façam isso. É só uma ilustração. Não é... Eu não faço isso no meu trabalho. Mas, assim, só uma ilustração. Imagine que imagine se você fizesse. você tá numa reunião e você puxa um livro. As pessoas vão te olhar e vão achar zoado. Tu puxar um livro e começar a ler. Mas quando a reunião fica muito extensa, ninguém estranha você puxar o celular e olhar. Dá uma lidinha ali. Entendi. Ou então, tipo, a esperar a reunião, que às vezes, tipo, a reunião é 2 horas, aí tu chega lá 2 horas e não tem ninguém na sala. Poderia ter sido um Puxar e-mail. livro, poderia ter sido certo. Toda reunião que eu participei na minha vida, acho que é exceção de 2. Poderia ter sido um e-mail. Poderia ter sido um e-mail. Poderia ter sido uma mensagem no WhatsApp, às vezes. O judiciário é uma coisa muito engraçada, gente. Mas... Não, mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês agora, por curiosidade, fora do conhecimento de Cosmil aqui. Quando vocês leem um livro, vocês param no capítulo? Vocês param no meio do capítulo? Como que é o sistema de leitura? no capítulo. Quem para no meio do capítulo vendeu a alma já. Quem para no meio do capítulo desistiu de viver. Então eu devo ter vendido a alma, Isso, porque eu tá já não no tô nem meio? mais ligando. Eu paro aonde Não for. consigo. Eu paro no final do pensamento. Porque aí, pra ir pra um pensamento pro outro, mesmo no meio do capítulo, aí eu sei que eu posso parar. Entendi, justo.
Eu leio o capítulo. Eu só paro no meio do capítulo Não é se sempre, alguma às coisa vezes muito eu paro- urgente. Exatamente. Surge. Alguma coisa muito urgente, às vezes é tipo, não estou conseguindo me manter desperto. É o mais urgente. Não, eu paro no meio, eu não ligo muito. Agora já... Terminou o Mas, assim, pensamento, depende. já dá. Romances eu normalmente paro o capítulo. RPG não dá. RPG tu vai parar no meio e foda-se. Não tem o que fazer. Ah, justo. Não tem. Não, e você monta um cliffhanger ali na hora só pra deixar pra próxima sessão. Não tem como. Agora uma pergunta pra vocês de curiosidade também. Qual é a parte que mais atrai vocês dentro da Cosmere, mas dentro dessa criação de mundos ou do sistema de magias mesmo? Qual que é a coisa que vocês mais abraçam? Né? Que você fala assim, nossa, é por isso que eu leio, por isso que eu me dedico a aprender cada vez mais sobre Cosmere. Porque toda vez que eu chego em algum momento em que ele me mostrou 30 vezes antes que o negócio tava ali, aí eu li 30 vezes, cheguei no final e falei, eu não vi que tava ali. Sim. Ele tá na minha cara e eu não vi, entendeu? Eu acho que, assim, agora como uma leitora, eu leio muita fantasia, então eu meio que já consigo pegar o que o autor tá pensando. Raros autores que eu pego hoje em dia e que eu não tô entendendo a linha de raciocínio. Até os que estão um pouco pra fora, eu já li tanta coisa também pra fora que eu consigo seguir, entendeu? Mas o Brandon Sanderson, assim, agora que eu já... Falta o quê? 3 livros pra acabar Cosmere, eu já peguei mais ou menos o que ele faz, mas nem sempre, tá? Porque o cara, ele consegue me surpreender sempre. Acho que é a surpresa de coisas que ele já te falou 1000 vezes e você achou que não era relevante. Isso em todos ou mais no Stormlight, você sente? Todos eles. Justo. Porque eu achei que Então, eu acho que esse é um ponto que eu me identifiquei muito, porque eu tô lendo Sacramentadora e eu sei que tá na minha cara o que vai acontecer, mas eu não identifiquei ainda. E a sensação que eu tenho é porque tem tanto personagem, tem tanta coisa que pode acontecer, eu já identifiquei uns 15 mil pontos que poderia dar errado, sabe? Mas eu sei que a hora que acontecer, eu falo, putz, então foi esse. E deve ter sido algo que eu não tinha pensado, né? Acho que isso é algo bem legal. 15.000.1. Ó, tem 2 dicas que eu posso dar pra quem tá lendo Cosmere, que eu acho que pode te ajudar a pegar, assim, pra você ficar atento. Sempre que o Brandon Sanderson coloca a palavra em itálico ou a primeira letra maiúscula de uma palavra que você não tá entendendo por que ele tá colocando aquela letra maiúscula, tem alguma coisa ali. Tipo assim, nem que seja uma coisa boba, mas tem alguma coisa ali. Entendeu? O itálico, esses detalhezinhos assim, a gente pega. Ah, boa. Mas às vezes você pega, você viu que tá em itálico, você viu que tá negócio, só que você não sabe o que significa. Você só sabe que existe, entendeu? É esse que é o negócio. É alguma coisa. Que coisa? Tem alguma Não coisa, sei, agora que mas coisa? isso Não é sei. alguma coisa. Quando eu descobrir, eu te conto. Mas em termos de Cosmere ou em termos da leitura, se diz, senhor Marco Pini? Não, do Cosmere mesmo. Do Cosmere? Boa, deixa eu pensar então. Eu já vi algumas entrevistas com o Brandon Sanderson e ele traz uma pergunta bem legal que ele chama de page turner, que é o que faz uma pessoa que está lendo um livro querer virar a página e continuar lendo? Uma pergunta que instigou ele a escrever. E eu, nessas palestras dele, ele também fala sobre uma estrutura que ele usa, que é promessa, desenvolvimento e recompensa, né? E eu acho que ele faz isso muito bem. Tanto em termos da escrita, quanto em termos do mundo. Então, em termos da escrita, conforme a gente lê, conforme a gente está na perspectiva do personagem, a gente entende a expectativa que ele tem, dá para ver ele indo em busca dessa expectativa e a resolução, que muitas vezes não é o que a gente esperava, nem o que ele esperava. Então, essa quase que certeza de que a gente vai se surpreender é muito legal, na minha perspectiva. E em relação ao mundo, eu acho que é o que você mesmo falou, na questão de explorar como o mundo funciona conforme você conhece mais dele. Então, beleza, funciona através de palavras, através de metal, através de tempestade, mas como exatamente funciona isso? E tem a resposta, não é algo que você não vai descobrir, né? Tem ou na internet, ou em livros futuros, ou em teorias de fãs, né? Então, a complexidade do mundo, junto com a coesão dele, é algo bem rico e que dá vontade de explorar, conhecer cada vez mais, né? Eu tenho até que complementar ele aqui, ó, que eu tava lembrando. Que você perguntou de Roshar, para poder explicar como que o Roshar funciona. E o que o Vitor falou é verdade, que tipo, a gente vai descobrindo junto, porque toda a história de Roshar é que de tempos em tempos tem grandes batalhas e grandes guerras em que a população retrocede. Então, em tecnologia, em conhecimento. Então, o que a gente tá vendo são os nossos personagens conseguindo entender um pouco mais pra frente
de tudo. Então, assim, eles também não entendem por que Roshar é assim, por que as tempestades são assim, entendeu? Então você vai junto com os personagens descobrindo o desenvolvimento do mundo inteiro. Sim. Não só a vida do personagem, você tá entendendo o mundo. Sim. E, ô Vitão, e até esse processo de escrita, de construção, de alguma forma impacta também na tua escrita? Como autor, escritor, né? Porque você tem uma escrita explorativa também, né? Então o seu personagem, eles também vão aprendendo, vão entendendo o que é magia, o que é arcanismo, né? A proibição de tudo que existe ali dentro e tal. Como que é pra você também pegar essa experiência de leitura e traduzir, né, no volume 2, volume 3 dos livros que estão chegando pra você? Eu tenho várias coisas nesse sentido, mas bem diretão ao ponto, acho que é algo que tem me ensinado bastante é o quanto você entrega de informação e o quanto você deixa oculto. E quando entregar cada detalhe, quando ocultar cada informação. E aí, nesse planejamento de história, até entender quando trazer certos personagens, quando não trazer, conflitos, para que esse processo de descoberta continue e não tenha aquele infodump do nada, né? Já não, isso aqui é assim que funciona, É legal que tudo seja aos poucos. Então, acho que isso foi um grande aprendizado. Tá, a pergunta é, quantos livros vão ser? O meu? Quantos livros vão ser do seu? A primeira saga são 7. 7? A primeira saga são 7. Mas ainda não é um Brandon Sanderson da vida, é tipo um Harry Brandon Potterzinho. Sanderson fazendo escola. Exato. Mas é mais uma vibe Harry Potter, assim, começa pequenininho, vai aumentando, aí o último é mais grandão mesmo. Que é pra não assustar, você Legal. pequeno. Sim, exato. E você, Calvin, olhando para todo o universo de Cosmere, e olhando assim, o que te empolga até para você construir mais mundos? Vamos dizer que o Bruno vai te dar mais 10 planetas pra você criar em distopia, por exemplo. Eu vou em Belo Horizonte e dou 2 tiros nele. Vamos falar de verdade. Se ele te desse mais 10 planetas, mano, né? Então, uma coisa que eu gosto... vai se revelando, né? Pior que é. Verdade. O que dentro desse universo de Cosmere, ele te empolga e te inspira a criar coisas novas ali? O que você... Uma coisa que me empolga na literatura em geral, o que me faz gostar mais ou menos de um livro, provavelmente até pelo meu hobby, não é um vício, é um hobby, porque eu paro quando eu quiser do RPG. Eu só não quero parar. Uma mensagenzinha de apoio pro Calvin, falando sim, você consegue, principalmente os psiquiatras, fechou? Exatamente. Como é que é o negócio? É o seu hobby, vai lá. Mas então, que é uma questão de auto-inserção. Tipo, quando o mundo ele te passa a impressão de ser tão vivo, tipo, o que você estaria fazendo naquele mundo? Por exemplo, você falou de Harry Potter. Uma coisa que atrai muito em Harry Potter é a auto-inserção das pessoas. Tipo, qual é a sua casa? Quem leu Harry Potter vai saber. 10 pontos pra Grifinória. Eu simpatizo muito com a Sonserina, mas sou obrigado a me curvar aqui a sabedoria de quem entende mais de Harry Potter do que eu seria corvino até a alma. Zero estresse. Não tem uma pessoa na minha vida que não fala que eu não seria da Sonserina. Isso me dá um pouco de medo. Aí, ó. Não, eu falo, eu seria da Sonserina. E minha esposa, cara... Não, cara. Corvinal todinho. Corvinal todinho. E... os livros do Brandon Sanderson, eles me passam essa coisa de, tipo... você conseguiria se inserir ali, você conseguiria ter aventuras nesse lugar. É um local vivo. E eu já senti isso em Elantris, eu já senti isso no Mistborn, mas eu só li o primeiro livro do Mistborn, lembrem. Mas nos relatos da Guerra das Tempestades, né, no Stormlight Archives, ele leva isso a um estado de arte, com as ordens radiantes que eu não... É isso que eu ia perguntar, qual é a sua ordem? Sem sombra de dúvida, e aí, tipo, a galera é bem de boa, rompe céu até... Ah, meu Deus, qual que é esse... Skybreaker. Do Neylan. Nolan. E então, assim, zero estresse. Eu sei que a gente tava fazendo, quando a gente tava fazendo Clean Insider, eu falei, não, gente, eu rompe céu tranquilo, assim, zero estresse. Aí o Rafa falou, não, eu fiz o teste e deu Edge Runner. Aí eu, não, é tranquilo, mas me passa o teste. Fiz o teste, rompe céu, e assim, rompe céu escaralhado, assim,
É 80% de home cell, o segundo era Vocês fizeram já? 70%, Você fez, Vitor? assim. Esse Não, nem sabia que teste? tinha. Ele também é do... Depois vocês dois fazem. É no site do Brandon. E aí você vai respondendo umas perguntas e aí ele te dá as porcentagens de probabilidade de você ser daquela casa. Assim, o Brandon fala que... Daquela casa, daquela ordem. Mas o Brandon fala que você pode escolher. Mas na maior parte das vezes, quando você faz aquela porcaria daquele teste, bate muito. Entendi. Entendeu? Então não tem como. A minha também bateu muito bem. Então, Qual que é a sua? Qual é a tua ordem? eu sou o Will Shaper. Como é que ficou aqui? Não lembro. Moldador da vontade? Isso já tem no 3 já as explicações de todas as ordens ou não? Não, ele não explicou tão bem todas as Não. ordens. Tá. Não É, tá. Mas porque algumas eu vão ser captei mais umas bem 3. desenvolvidas do que outras. Então, e inclusive, entendi. quantas ordens são, não é exatamente explicado no livro. Mas são A 10, gente né? sabe. Não é 10? Então, no início não é. No início você sabe que tem ordens radiantes. Sim. Depois é que é informar, depois é que é falado que são 10 ordens radiantes. Uhum. E E quais são as palavras de cada uma uma delas? delas? Link embaixo, tá? Vocês conseguem acessar direto aí o link. Pra fazer o Nossa, teste. mas isso que você falou, Calvin, é muito real. Acho que por eu jogar RPG há 18 anos aí também, paro quando eu quiser. Conforme eu ia lendo, eu ia pensando em como seria uma mesa de RPG, quais personagens seriam legais de interpretar, Sim. onde eu gostaria de estar, como eu encaixaria cada coisa. Então, E aí concordo que você bastante. perguntou de como é que é o processo de escrita, esse tipo de coisa, uma preocupação que eu tive no Distopia é que por mais que tenha uma confederação, cada planeta ele tem que se desenvolver de uma forma diferente, porque eles não surgiram confederados. Não. Então, e cada planeta tem que gerar histórias sozinhas. E aí, conforme você vê os livros do Brandon Sanderson, você tem culturas diferentes. Cada cultura te fornece histórias, cada pessoa te fornece histórias. E assim, eu acho que essa questão é muito importante num livro bem feito, assim, numa crônica, né, numa saga bem feita. Eu olhei a tradução aqui, gente, ó. O Will Shaper ficou plasmadores. Plasma, mas, tá. Por isso que eu sempre esqueço. Porque ela é muito... Mas o Will não é de vontade? De Ou não? vontade. Moldador com a vontade. Plasma. Então, tem um motivo. Tá, Não foi um termo mal Ok, escolhido, ok. não. Foi um termo. Tá, fechou. É. Então, Não, mas é. Interessante. Mas é porque essa ordem, geralmente eu fico sempre nas ordens mais rebeldes, assim. Nas ordens que não gosta de... Conselina, né? É isso. Que não gosta muito de regra, ou que quer, tipo, ver que... Essa daqui em específico é as pessoas vendo que... É meio que é uma anarquiazinha, mas não é tanto, não. É um pouquinho. Lorena, então, só pra E eu de pra home cell, conhecer porra. um pouco mais já. Qual é o personagem que você mais se vinculou dentro da Cosmere, por enquanto? Nossa, que difícil. Fácil. Essa é difícil. Então Facinho. vai, calma. Eu? você, enquanto a Lorena Dalinar. pensa. Manda! Eu sabia que era da Alex, Dalinar. tinha certeza. Tranquilo. Você tá vendo? Olha aqui. tranquilo. A Dalinar. gente vai brigar. A gente vai brigar. Porque, ó, o Dalinar... Eu queria morrer lendo Sacramentadura. Sim, eu tô querendo morrer. Porque eu tô querendo morrer. Porque o Dalinar, ele é aquela pessoa assim... as regras são as regras, sigam as regras, os negócios. Mas aí você vai olhar o passado do bonito, quebra Ele toda a aprendeu. regra. Ele aprendeu. Mas olha aqui, ele não tá dando a oportunidade da galera errar também, entendeu? Porque ele já eu errou, posso ele tá errar. mostrando o caminho. Ó, O eu que me entendo, irritava, lá no cara- final, Vitor, você vai entender todo o eu negócio já- do Dalinar. Você compra a história. Mas a personalidade do Dalinar não bate comigo de jeito nenhum, entendeu? Então eu li... Ele é uma pessoa assim. que ele se esforça pra ser melhor. E ele Ai. quer mostrar o caminho pro... Um que me irritava, que tinha momentos do livro que eu falava, caralho, alguém, pelo amor de Deus, assassina essa pessoa. E era Shyamalan? o Caladinho. Calma. não. Cara, tinha uns momentos que eu ficava, Eu cara, gosto. sério, por que ninguém assassina esse maluco? O Caladinho é um labrador, é um golden retriever. Porra, Não, caraca. você vai ser cancelado aqui por falar mal do Caladinho. Eu tenho plena eu acho consciência que- disso. Eu acho que o Caladinho ele tem uma Plena base de fãs muito grande. consciência. Ele é quem mais tem fã. De longe, É. viu? Mas, Mas, caraca, tem os momentos do livro que eu fico, brother. Sério, uma faca na garganta desse maluco. Eu fico assim com a Shyamalan. É louca, louca. sim, Acho que Tipo ela assim, é louca. louca. Ela é louca, tudo bem. Ela é. Mas ela é uma louca com
com um padrão ali. Ela é louquinha. Ela é segue a uma- mais louca. Não, Não, ela é louca, mas de- tudo bem. Mas o Kaladin, Uma cara. louca padronizada. O Dalinar, Meu Deus do o Dalinar terminou o primeiro livro, ele tava num pedestal pra mim. No livro 3, ele caiu tantos degraus desse pedestal. Nossa, caiu de cara no chão, quebrou a armadura inteira. Dalinar não dá, não. Mas sabe qual é o meu personagem Ó, preferido? eu vou falar. Pode falar, pode falar, Manda fala você pode falar. primeiro. Eu? Tá. É a Sil. A Esprema. Assim, Eu acho ela a personagem mais da hora. Ela é uma Ela sempre me fofa. surpreende, eu acho ela sempre engraçada, inteligente, tudo junto, sabe? E eu acho que ela tem uma determinação muito única também de escolher e quem escolher e estar junto e determinada. Ela sempre me surpreende com o jeitinho fofo dela de ser ali, né? Ela é honrada. Ela é honrada, exato. Ela é honrada, um extremo de honra. Exatamente, então. Acho que isso eu gostei bastante. Ó, a Aliás, minha. só pra as pessoas. Pode Aham. falar para as pessoas que são os esprenos? Acho que não. É um micro Segura. é um bom spoiler. Que nem o Vitor sabe. É, não sei de Que eu, todos. nem eu o sei de Vitor alguns. sabe direito. Falar O da Sil eu sabia, falar né? como chama? Dos realms, como chama? Dos planos, essas coisas, não fala. Né? Não. Tá. É. A Lorena, Se eu pudesse- eu chamei ela aqui pra ela me bloquear todos os spoilers que eu tenho. Sim. Porque eu tô entendendo o que você quer contar. E aí eu tô barrando tudo que você quer contar. A gente tem que determinar se é uma live sem spoilers, se é uma live com spoilers até onde eu tô, ou se é uma live na qual eu saio. É muito difícil. É muito difícil. Eu vou segurar o máximo que eu posso ele, gente. Deixa comigo. Deixar comigo. Ó, E de você, personagem, eu vou falar também de Rochar, porque já que a maior parte aqui tá mais ambientado com Rochar, eu gosto muito da Jasná, que é uma das personagens ali. Ah lá, a gente vai brigar aqui. Você não fala mal da minha mãe, tá? Ela é maravilhosa. Ela é uma estudiosa. Jasná. Ela é uma. Jasná, Janaína, eu chamo ela de mãe. Janaína. Então, assim. O Deus pra mim é Denilson. Não, porque teve uma briga no meu. Não sei se foi no TikTok, em algum vídeo que eu fiz, porque a pessoa ficou injuriada da vida, que eu chamo ela de Jasná, porque é o jeito que escreve em português. Aí, não é Jasná, é Yasná. Aí, você tirou um bicho de dentro de mim. Porque eu fiquei com muita raiva, porque o pessoal vai colocar regra em coisa que não tem regra. Então, tem vídeo do Brandon Sanderson falando que não interessa o jeito que você pronuncia os nomes dos personagens dele. Fazer esse time Não Se também. interessa. ele não liga, por que o Zé da esquina tá O importante é ligando? como ele escreveu. Isso é um fato. E assim, vários autores inclusive, já apontaram que uma das partes que eles acham mais divertidas é de ver as pessoas usando pronúncias diferentes para os nomes que eles escrevem. Pros Tem nomes que autor eles que escrevem. faz isso de sacanagem. E eu tenho certeza que os nomes tailenos são feitos por causa disso. Putz. Eu tenho a mais absoluta certeza que toda vez que aparece um taileno e ele vai dar um nome pro maluco, ele dá um tapa no teclado e fala: vamos ver que merda vai sair, eu quero ver como é que vão pronunciar esse negócio. Ô, Calvin, aqui, Certeza. ó. Quantas pessoas você acha que falam Nocturp? É verdade. Quantas pessoas falam Nindale? Noctur. Nindale, caralho. Nindale, ninguém fala Nindale. Nindali, não sei o que, né, Vitão? Nocturp, Nocturp, Dito Nocturp. isso, Indali. É? tem um guia de pronúncia no livro de RPG. É legal, Olha o mas spoiler. assim, eu acho que é legal ter também você poder colocar do jeito que você quer a personagem. sim, Pra não. mim, eu chamo ela de Jasná. Mas assim, o guia de pronúncia é aquele guia normal, de tipo, qual é a Aham. sílaba tônica, esse tipo de coisa. Esse vai ser naquele livro de world building, né? Do mundo, né? Aham. Mas isso é legal mesmo, porque no jogo seria interessante você Sim. saber como que é Sim, a sim. pronúncia, A né? pronúncia, Faz é. sentido. Aumenta um pouco a imersão. Tanto que já também, né? perguntaram se tinha a pronúncia do nome do Rocha, e não, gente, não tem a pronúncia do nome do Rocha. Nossa, o nome do Aquela Rocha é porra desse tamanho. impronunciável, é. Ele é um monte de letra. Moguru, É muito difícil. É. Seguiu, né? Mas deixa eu fazer meu caso, gente. Minha Passa. mãe Jasná é minha preferida, porque ela é simplesmente... Ó, se segura essa bola aí. Ela é uma estudiosa e ela é meio que, assim, uma herege, porque ela não acredita no que é contado das lendas e religião que eles seguem agora. E ela é bem concisa e ela fala o que ela quer e, tipo assim, não tô nem aí, sabe? Eu quero seguir a minha vida. E ela vai desenvolver mais um pouquinho nos outros livros, mas ela é, pra mim, maravilhosa. Eu acho que encaixa mais com o tipo de personagem que eu gosto. Então, ó, vou pegar o gancho dos personagens aqui. E aí, Calvin, eu vou te segurar pra você ser o último nessa.
porque você tem informações adicionais que nós não temos. Começando até pelo Vitão. Vitão, se você fosse hoje escolher pra se tornar dentro do universo que você já leu, qual tipo de personagem você seria dentro de Cosmere? Qual tipo de personagem? Dá um perfil, talvez alguma ideia desse personagem. O que você seria? Como que você se aventuraria? Onde você estaria? Então é engraçado, porque no planeta Terra, vida real, eu me considero mais um hobbit, que gosta mais de ficar lendo no meu cantinho, gosto de ser mais na paz, né? Quando é pra RPG, é o oposto. RPG eu gosto de ir pro combate, pra frente, sair correndo, e adoro personagem rápido e que tem muita mobilidade, então time corredores de ventos, com certeza. Corredores de ventos. E aí, como seria teu personagem, se você fosse falar um pouquinho da personalidade dele dentro do universo da Cosmere, tá? Personalidade? Putz, aí eu não sei, ia depender um pouco da aventura, eu acho. Teria que estruturar um pouco o contexto, quão longe de uma desolação a gente estaria. Você pode escolher um planeta, se você quiser. Eu vou ser bem clichêzão, então, e falar que acho que provavelmente é um personagem parecido com o Kaladin mesmo. Um cara que sofreu, ou com escravidão, ou com perda de coisa nesse sentido, que foi descobrindo Segura, Calvin. e se manteve firme ali nos propósitos mesmo com tanto sofrimento, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Não muito distante do que o Kaladin é. Pra mim, ele virou um dos meus personagens preferidos lado a lado ali com o Aragorn. No meu nível de preferência, não no meu nível de que eu acho eles parecidos, pelo amor de Deus. Não, e olha que eu sei que o Aragorn, pra você, ele é muito importante. E eu sinto que o Kaladin também tá crescendo muito como personagem. Então, o Aragorn a gente vê ele no final do arco. O Kaladin a gente tá pegando ele desde o começo. E eu acho que isso tá bem legal. Não sei o que vai acontecer com ele, não sei qual que é o final, né, do personagem. Não sei se vai pra uma coisa meio Aragorn ou nada a ver. Mas do que eu já vi até agora, eu tô achando bem legal. Me identifiquei. Então, se você fosse um deus e você gostaria de entrar dentro do mundo da Cosmere, você entraria num personagem parecido com o Kaladin. Isso, sim. A resposta final é essa. E você, Lorena, como que você entraria no universo de Cosmere? Que personagem você... Você vai lá, agora você é um deus, vai entrar dentro desse personagem, nesse planeta, e olha que você tá com uma biblioteca maior que todo mundo aqui. Eu vou ser diferente, vou sair de Roshar, gente. Com certeza, eu acho que eu seria um Awakener em Warbreaker, que é esses personagens que têm muitas respirações e conseguem fazer um monte de coisa. E talvez... O Awakener é aquele que morreu e acordou, é isso? Não, esse é o Returned. Tá. Poderia ser também, eu só queria ser uma pessoa com muitas respirações, a ponto de poder acordar objetos e... Tem um personagem específico que você pudesse, assim, Lorena, se você pudesse entrar no ser qual personagem? Eu acho que eu escolheria o Vasher de Warbreaker. Que ele é isso daí, basicamente, super poderoso e é meio grumpy, assim, sabe? Tipo, ai, não vem pro meu lado. Eu não queria estar aqui, eu só tô aqui resolvendo as coisas porque vocês me enfiaram nesse lugar, sabe? É tipo isso. Claramente diferente do Vitor, que é mais a pessoa... Eu sou mais a pessoa, me deixa em paz. Eu tô descobrindo um lado caótico na Lorena. A gente vai Meu filho, aqui. Caos é o meu, é o sobrenome. É o sobrenome. Os stories é só caos. Só caos. O Vitor, mais pacífico. Mais na paz. E você, Calvin? Então, parte da resposta do Vitor eu tava até concordando, porque quando a gente senta pra jogar, eu geralmente sou o cara que fecha a mesa. Tipo, eu vejo o que falta no grupo e eu jogo com aquilo. Mas eu tenho uma preferência pra... Curiosamente, embora eu não goste da personagem, assim, porque ela se comporta provavelmente de forma muito parecida com a forma como eu me comporto, aí entra aquele dois bicos não se beija. A Jasná. Viu? Ai, como o mundo é belo, ele dá a volta. Então, porque eu gosto de personagens eruditos, né? Eu gosto de personagens tipo que usam conhecimento pra resolver problemas. Você vai gostar do Vasher, vai ler Warbreaker. Ele também é erudito. Vou pegar pra ler, então. Ou a pessoa que eu já ia ter que pegar pra ler de uma forma ou de outra. Mas tem coisas na frente, Mas eu geralmente, tanto que eu normalmente em RPG eu tendo a jogar com conjuradores. Então, eu tenho uma preferência por mago, né? Conjuradores de inteligência, esse tipo de coisa, exatamente para ter vários conhecimentos, aplicação, esse tipo de coisa. Então vai meio que por aí. Entendi. Então você gosta do personagem que usa sabedoria, usa inteligência dele, que ele vai obtendo ao longo do tempo para desenvolver e desenrolar.
A Lorena já gosta um pouco mais de caos, mas ela quer usar o psíquico dela pra conseguir controlar tudo que tem à volta dela. Porque ela é caótica, eu mas preciso ir lá. Eu preciso ir lá, não. Né? Eu posso mandar uma parte minha resolver? Tô mandando, entendeu? E o Vitão, ele é um cara pacífico, mas também é aquele cara que se sacrifica pelo grupo. Assim, né? E a gente... Pode ir, Vitão! Alô, eu já percebi que se fizesse uma mesa aqui, eu ia ser o primeiro a morrer já. Ele é o que se mata pelo grupo. Meu, sensacional. A gente, olha a quantidade de informação bacana que a gente tem. Né? Se você pegou esse vídeo, meu, dá pra você ter muita informação do que tá rolando em Cosmere, o que a gente vai vivenciar em Cosmere, tanto na literatura. Então, se você ainda não começou, a gente já teve os spoilers agora, você já sabe mais ou menos onde começar. Eu acho que existe uma ordem de leitura recomendada, mas não é obrigatória, porque cada planeta ele é separado de cada um, então vai assistir um vídeo no YouTube pegar essas informações, porque eu acho que é o vídeo que mais tem no YouTube qual é a ordem de leitura de Brandon Sanderson. Tem um vídeo no meu TikTok também, com a ordem de leitura, e eu vou refazer ele. Já deixa o link aqui embaixo, já. Inclusive, vou deixar, tá? Link do Calvin, da Tria, da Lorena, do Vitão, de Lindale, da Nocturne. Tá tudo aqui, ó. Tudo que vai ficar tudo aqui. Eu vou fazer pro YouTube, que o pessoal tá me xingando. Faz pro YouTube. Eu vou fazer pro YouTube também. Com a ordem atualizada, porque tiveram vários livros que saíram. E saíram novos, né? Então. E tem livros que são sozinhos também. Então é legal a gente pegar isso daí. Então vocês vão pegar essa informação no vídeo que a Lorena vai deixar. Que a gente vai deixar aqui embaixo. E quando ela mandar, eu atualizo o link aqui. Vou deixar em breve. Quando ela postar, vai sair. Não é o que você ia postar hoje, não, né? Não. Inclusive saiu, gente. Saiu de novo. Vocês não sabem, enquanto a gente tá gravando, isso aqui é uma quarta-feira. Não vai ser esse vídeo na quarta-feira, vai ser outro dia. A Lorena tava tentando postar e resolver as coisas dela. Tá certo? Então, eu quero deixar uma mensagem final. Pra gente fechar nosso dia aqui. Com ou sem spoiler, pouquinho ou não. Pode começar com você, Vitão. O que você falaria pra quem vai começar no universo de Cosmere? Vai começar? Vai começar. Prepara as malas, porque a viagem é longa, mas vale a pena. Faz musculação, porque o livro é pesado pra caramba. Nem precisa fazer musculação, já vai carregar o livro pra um lado e pro outro. Não, mas falando sério assim, eu acho que das experiências de leitor que eu tive, acho que eu tô lendo Relato da Guerra das Tempestades, vou ler o resto depois, né? Mas tá sendo uma experiência diferente de qualquer outra coisa que eu já li. Pela mistura da riqueza de informações, com a quebra constante de expectativa e com a riqueza de personagens também. Então, eu acho que é realmente isso, se preparar para uma jornada bem longa, bem rica, e algo que é bem legal também, não ficar com medo, porque é um livro bem fácil de ler, essa é a real. Não é um livro difícil, complexo, com palavras português complexo, né? Não, por exemplo, para quem gosta de Duna, por exemplo, eu sofri lendo Duna na época, faz um tempo já. Gosto muito. Eu adoro, mas... Tô traduzindo até. Ele é bem mais Quem não sofreu? Ele é seco. Parece que ele quer fazer você sofrer junto com a Hacks, né? O Brandon Sanderson, não importa quão duro seja o mundo, é bem fluida a leitura, então virar a página uma em seguida da outra, ele é bem fácil. Então, minha recomendação seria, só começa a ler, vai ser divertido, se prepara que vai valer a pena. E você acha que tem que ter um caderno para anotar tudo do lado? Que é a informação pra caramba, quantidade de personagem, de tudo isso. Aí depende do tipo de leitor que é. Se você é aquele leitor que realmente quer acompanhar tudo a todos os momentos, quer tentar adivinhar o que vai acontecer, super recomendo. Se você vai mais só vai com o flow, então só vai. Boa. E você, Calvin, que recomendação você daria, agora não pro iniciante, mas pra quem já tá no meio ali, pro iniciante e pro cara mais intermediário? Então, é curioso porque, como falou, é uma jornada assim, que vale muito a pena. Não, o tamanho assusta, mas assim, não morde, é bem tranquilo, vai de boa. E eu tô vendo uma galera assim, tipo, do RPG indo pro Brandon Sanderson, tô vendo uma galera, né, já fã do Brandon Sanderson, que passou a demonstrar interesse no RPG por causa do RPG. Do Cosmere. A Lorena é um exemplo. Por mais que você... É o que eu falo, tipo, por mais que você possa jogar o RPG sem ler as obras do Brandon Sanderson, você pode, de boa. Assim como você pode jogar o One Ring sem nunca ter lido O Senhor dos Anéis. Mas parece tipo, errado, sabe? Parece ruim. Então, dá tempo de ler.
pelo menos para você ter uma base, para você saber mais ou menos o que está acontecendo. Mas dá essa chance, pega o livro para ler. Tava tendo promoção na Amazon esses dias. Está em promoção. Está em promoção ainda, porque eu vi acho que R$90, uma parada assim. Eu vi que o livro tava R$90. Inclusive, eu fiz o meu grupo todo comprar. E eu falei, ó, se ninguém for narrar, eu vou narrar a campanha, então lê pelo menos até o livro 2, que é onde eu acho que esse troço entra. E vai. Minha esposa falou que vai, tipo, não vou conseguir ler 3.200 páginas até você querer narrar esse troço, eu vou com a cara e com a coragem. E faz parte, é isso aí. É bom. Eu acho que vale muito a pena. Muito bom. E Lorena, e você? Pra quem quer entrar numa imersão, assim, ó, decidir agora que eu quero entrar no mundo de Cosmere de cabeça. Não vale falar, entre no meu YouTube, no meu Instagram, no meu TikTok. Não. Tá tudo aqui embaixo, a gente vai deixar os links. Faça isso, tá? É uma recomendação. Porque assim que a gente conheceu a Lorena, a gente começou a entender. Aliás, conheci você no Flip, que eu já falei lá atrás. Mas a gente foi atrás do seu conteúdo e a gente viu a qualidade, né, das suas interpretações, das suas reviews, das suas análises, né, e tudo mais. Com alguns spoilers e sem spoilers, você consegue fazer esse movimento muito bem feito. Mas pra quem quer cair de cabeça dentro do mundo do Brandon Sanderson, da Cosmere e entender o AD News, entender das pessoas, qual é a dica que você dá? De ordem de leitura mesmo? Não de ordem de leitura, mas de como que você acredita que uma pessoa tem que embarcar dentro dessa jornada, né? Não tem resposta certa, mas tem opções para o que você está buscando. Então, eu acho que dependendo do que você busca, dá para você escolher por onde você começa. Porque o importante é começar. Se você quer mais romance, política e religião, eu acho que eu iria para Warbreaker, livro único, até agora. Então, você entrou na Cosmere, você vai entender um pouquinho. Se você quer alguma coisa mais, sei lá, névoa, uma coisa mais obscura, uma coisa mais dark, assim, o senhor, mais dark, uma pessoa no poder e a galera tentando derrubar a pessoa no poder, eu acho que eu iria para Mistborn, que aí agora já tem o lançamento, então já tá em português disponível para todo mundo ler de novo, né? Porque na minha época não tinha, e aí eu tive que ir atrás garimpando as edições antigas. E tem os relatos da Guerra das Tempestades, eu acho que aí eu já colocaria para quem tá acostumado a ler fantasia um pouco mais puxadinha, no sentido assim, não é o que o Vitor falou, não é que a leitura é difícil, é só porque é intimidador você olhar 1000 páginas, e se você não tem muita, meu Deus, será que eu consigo? Eu acho que eu preferiria começar nesses outros dois, para depois ir para os relatos, para poder, você já tá acostumado, aí você já vai devorar de uma vez, entendeu? Não vai nem ver 1000 páginas. E Elantris fica pra trás. Não, na verdade eu não sugeri Elantris, porque a gente não tem republicação. Elantris está esgotado há muito tempo, cara. Tá esgotado há muito tempo. Então, assim, se você lê em inglês, Elantris também seria uma boa opção. Tem em português também, mas não tá com a revisão nova, enfim. Então, é por isso que eu não coloquei. Eu coloquei as 3 opções que daria pra entrar no mundo que a gente tem disponível agora. Boa. E você que tá assistindo, então, lembre-se que Cosmere tá chegando na formato de RPG, os livros estão aí, então seguindo até a ordem que a Lorena colocou aqui pra gente, mas a gente vai ter os livros, que deve chegar segundo semestre, né, Calvin, mais ou menos, aí a pré-venda começa em junho agora. Esse não vai ter como é pré-venda, né, não é financiamento coletivo, não vai ter o PDF pronto, então assim, o PDF vai ser fornecido mais pra frente, até porque as pessoas talvez estejam acompanhando uma guerra tarifária que tá acontecendo por aí, e impactou todo o mercado de RPG lá fora. A gente não pode lançar antes de lançarem. Né? Então, assim, vai ser tudo com calma. Nos Estados Unidos, a gente já vai estar quase praticamente tudo pronto aqui. E aí, assim que lançar, provavelmente sai um lançamento conjunto, um lançamento um pouquinho de defasagem. Né? Tem que ter uma defasagemzinha. Mas a Tria está sendo aí a primeira editora fora dos Estados Unidos, né? A traduzir para uma língua que não é o idioma inglês. No financiamento coletivo teve em espanhol. O financiamento coletivo foi para inglês e espanhol, mas a gente vai lançar antes da galera em espanhol, aparentemente. Sim. Então, conforme a qualidade de Tria, que sempre está adiantada nos processos. Certo? Então, Calvin, Lorena e Vitão,
Obrigado por compartilhar o conhecimento de vocês. Eu vou falar pra Lorena que tô um pouco bravo que ela cortou meus spoilers. Eu tinha pelo menos... De nada, gente, de nada. Vocês estão Tio Lorena. assistindo. Eu Tio Lorena. aceito um agradecimento no direct. Ou um Pix. Ou Pix. Né? A gente aceita porque ela falou, eu quero ser paga pra ler. Então, Aí, eu ó. aceito o Pix também, né? Mas, ó, eu tinha mais 9 Aí, ó. spoilers pra pôr aqui que eu falei, caraca, se eu falar disso não vai dar bom, se eu falar disso não vai dar bom. Eu tentei inserir alguns... Eu ela já- cortei ela já foi toda cortando. a... Gente, Mas- acontece. É, time Mas é Lorena, porque time senão Lorena. estraga muito. Mas a gente pode fazer uma Certo. coisa, a gente pode fazer depois um outro vídeo só de spoilers, assim, explicando, assim, fala assim, ó, pra você que quer entender de A a Z, de A a L, né, porque não completou o resto, então vai até a Lorena, então, de A a L, pra entender um pouco do que é o Cosmere, né, a origem, o que são os esprenos, os fragmentos, os planetas, como são divididos, né, um pouco mais dos sistemas de magia, etc. Aí a gente pode fazer um outro. Aí vai estar escrito assim, ó. É só spoiler. Não Super assista. spoiler. Não assista, é só spoiler. Fechou? Porque Gostei. acho que é essa experiência que eu tô tendo, porque eu só tô com todos os spoilers antes, entendeu? Então a gente pode fazer um desse depois. E o Vitor vai assistir essa assim, ó. É. Não, sem assistir ouvir, assim, sem né, sem olhos. ouvir, né? Ele só vai ver. Só vai Só fazer posso uma assistir em coisa lateral. 2028 esse aí. Tá? Então, eu quero agradecer muito, Lorena, por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente, né? A gente ter conseguido se organizar aqui para isso. Obrigado pela tua presença. Vitão, gratidão por estar aqui. Você é da Turp mesmo, mas a gente sabe que você também abriu mão de outros compromissos para estar aqui agora. E Calvin também, gratidão por estar aqui, por estar compartilhando, por estar trazendo. E eu vou estender essa gratidão a você, ao Bruno e ao Rafa também, por estarem fazendo um trabalho incrível com o Cosmere. Eu vou falar pra vocês que eu comecei minha paixão pelo Cosmere graças a conversas que eu tive com vocês. Então, eu nunca vou esquecer um pós-Tri Insider, que a gente sentou, a gente tava conversando e o Rafa, você e o Bruno começaram a bater um papo sobre um monte de coisa. Eu só assim, Brandon, o quê? E aí a gente, começou a ficar curioso cada vez mais com você, e principalmente você e o Rafa debatendo ali um monte de coisa. Então, gratidão a vocês também por estarem trazendo esse trabalho incrível, que é um marco, né? É um marco no universo da fantasia. Né? Então, a gente tem o Brandon Sanderson, tem o Vitão, e a gente continua, né? Isso. Um dia, quem sabe. Eu Dá uns 20 anos. Eu tenho que apoiar meu sócio, cara. Tem que falar Tem que negócio. apoiar, Tá certo, tem tá que certo. apoiar o ouro da casa, pô. É lógico. cara. Link embaixo, galera, pra comprar o livro. Exatamente, tá aí. exatamente. E eu fiquei sabendo que até a Lorena já tem o livro. Depois a gente descobre. Tenho, Olha lá, tenho. né? Então a gente vai descobrir. Então, gratidão a vocês. E você que ficou aí do outro lado, deixa um comentário com uma pergunta, com uma informação que você queira saber. O que não puder falar, a gente vai falar. Lorena proibiu, porque é spoiler. Né? Mas de resto, a gente tá aqui se divertindo nesse mundo e descobrindo cada vez mais sobre o Brandinho, né? Como a galera fala, o pai. Bran. O pai. O pai. Pai. Então, gratidão, Obrigada, gente. um beijo e até a próxima.